Olá, estamos abrindo mais um Ponto de Vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação para você. A gente sempre juntos de segunda a sexta, né? A partir da 1h30 da tarde, uma tradição do debate político, não é? E, claro, o debate dos assuntos importantes, discussão dos temas forma a pauta aqui da cidade, da nossa região metropolitana e os assuntos importantes, assuntos de interesse nacional também, que estão sempre focados, né, lamentavelmente, embasados nos números, trágicos números do coronavírus. Né? Batemos a marca lamentável, né, vergonhosa, de 100 mil óbitos, 100 mil mortos no Brasil. Né? Antigamente, o Morumbi, estádio Cícero Pompeu de Toledo, enchia, né, 100 mil pessoas, 115 mil, 120 mil, Maracanã, 160 mil, 150 mil. Hoje não acontece mais isso, até que os estádios foram reduzidos. Mas basta você imaginar um estádio desses, né, lotado, 100 mil pessoas no Maracanã, por exemplo, todas elas mortas, né, mortas, todas elas mortas por conta de um contágio. Né? E ainda repercute muito aí, claro que a gente não pode deixar de falar, o editorial do último sábado do Jornal Nacional, com o William Bonner e a Renata Vasconcelos, né, os titulares do telejornal de maior audiência no país, cobrando fortemente as autoridades, né, principalmente aqueles que agiram corretamente ou não, quem agiu corretamente ou quem não agiu. Isso é preciso realmente se colocar publicamente, né, mais à frente, claro. Né, agora ainda há muita confusão, muita politização e ainda o combate ao coronavírus é o mais importante. Mas é preciso que se levante isso realmente com muita calma, com muita tranquilidade, né, o ano de 2021, enfim, para culpabilizar aqueles que são realmente responsáveis por essa situação caótica que vivemos aqui. E é claro, né, que o maior responsabilizado no editorial global foi o presidente da República. E eu pergunto, quem é o maior responsável por essa situação toda que envolve aí a crise do coronavírus no país e os 100 mil óbitos? Basta você consultar todos os sites, todos os jornais da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, da América Latina inteira, que apontam um único nome, que é o presidente da República. Ué, o presidente da República simplesmente se esconde, dá de ombros, enquanto mais de 100 mil pessoas, eu repito sempre aqui, oficialmente, né? A subnotificação é gigantesca, Brasil afora. E, obviamente, nós temos um número muito maior, né, do que 100 mil óbitos. Isso também vai, quando se passar aí o traço final, né, que a coisa tiver, um dia, se a coisa estiver resolvida, né, se Deus quiser, isso vai acontecer com a vacina, ano que vem, nós vamos chegar à conclusão de que hoje, né, que é dia 10 de agosto de 2020, nós tínhamos muito mais do que 100 mil, 103 mil óbitos no Brasil, infelizmente. Né? Lembrando que de segunda a sexta você confere sempre aqui pela Santa Cecília TV a nossa reprise também, né? A partir das 20 horas, 8 da noite. O Aldo Neto está conosco aqui nessa edição do Ponto de Vista, companheiro jornalista, para participar e colaborar conosco. Tudo bem aí, Aldo? Na medida do possível. Não dá para estar tudo bem com 100 companheiros brasileiros mortos, né? Mas boa tarde para você, para o Cacá, para o Marco, os companheiros de produção, para o público telespectador que está no ao vivo. Boa noite para quem está nos vendo aí na reprise. É lamentável, né? Espero que o processo que está correndo lá em Haia chegue em algum lugar para pelo menos ter alguém ser responsabilizado por isso, porque afinal já são quase 3 meses sem ministro da Saúde. Nós temos um general da Saúde e esse general está perdendo a guerra. O Boturão foi brilhante. Enquanto isso, o nosso presidente, que desde que se aliou ao Centrão, recriou o Ministério da Comunicação e deu lá para o cunhado do Silvio Santos. Genro, cunhado, tudo a mesma coisa, tudo parente agregado. Ele está quietinho, né? Começou a ficar quietinho e agora está querendo, nós aqui com 100 mil mortes, fora as subnotificações, fora o que os cientistas dizem, ele ligava a lembrar, eu fiz um programa recentemente aqui com o Marcos Caseiro, você fez uma pergunta sobre aquele cientista da USP que disse que os números sempre são 3 vezes menos do que a realidade. 10 vezes. 10 vezes menos, e ele confirmou isso cientificamente, então é só você projetar. Liechtenstein. É só você projetar que esse número de 100 mil mortes é 10 vezes maior. Não.
mortos não, de casos. De casos, é. De óbitos não. Aí, eu paro para pensar e vejo, nosso presidente está preocupado em mandar ajuda humanitária para o Líbano. Acho curioso isso também. Porque não explodiu que não mereçam, né? lá um negócio aí, ele manda o seu novo aliado, o novo melhor amigo, o ex-presidente Michel Temer, comandar ajuda humanitária. O mesmo ex-presidente Michel Temer, que foi preso há 2 anos atrás, aí por essas investigações que prende, solta. E quando foi preso, o nosso presidente deu declaração dizendo que o Temer tinha que pagar pela má política que ele fez. Aí agora é o representante da paz do Brasil no Líbano, indicado pelo presidente que falou que ele tinha que pagar. Então, é difícil entender a cabeça de um cara que faz essas coisas. Só pode ser um presidente sem cabeça. Nós estamos realmente num período em que as coisas andam realmente tortas, né? De cabo a rabo. Conosco também o secretário de Desenvolvimento Social aqui de Santos, uma das áreas mais importantes da administração, das áreas mais complexas, mais difíceis, né? Especialmente nessa época de pandemia. E é uma área que atuou fortemente, a Secretaria vem atuando fortemente aí para administrar, né? E para tentar reequilibrar a situação dessas pessoas todas, especialmente aqueles que moram pelas ruas da cidade, nesse momento em que enfrentamos o coronavírus. Prazer recebê-lo, secretário Carlos Mota. Obrigado, Edgar. Obrigado, Aldo, meus colegas aqui, Marco também. É um prazer participar do teu programa, cumprimentar todos em casa que nos assistem. Eu acho que é um momento, como vocês muito bem colocaram, agora acho que é um momento em que a gente tem que cada vez mais pensar no compromisso, né? O compromisso que os municípios e que os estados possuem com relação à política pública. Eu posso falar um pouquinho da minha área, que é uma área que caminha em conjunto com a política também de saúde nesse momento. Acho que a política de assistência social foi um grande impacto, está sendo um grande impacto. Eu acho que a gente ainda vai ter o desdobramento de toda essa questão de saúde e de econômica, e quem, obviamente, tem que se estruturar com o apoio devido do Estado e da União, né, do ponto de vista orçamentário, da estrutura de programas. Então, essa é a importância e a representatividade da política de assistência social. E é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho do nosso trabalho. Prazer é nosso em receber aqui o secretário Carlos Mota e lá na ponta o nosso Marco Santana, acompanhando sempre aí as principais informações que vão surgindo aí pelas redes sociais, claro, e a sua participação, que é muito importante aqui com a gente também. Tudo certo aí, Santana? Boa tarde a todos, tudo bem na medida do possível. Logicamente não dá para ficar bem sabendo que superamos a marca de 100 mil mortes. Se a gente comparar com várias guerras mesmo, bala, bomba, porrada, em 6 meses, as principais guerras, as mais recentes guerras, não vitimaram tantas pessoas quanto nesses últimos 6 meses de Covid-19 no Brasil. E o que surpreende bastante, não só o presidente da República relativizando, minimizando, achando que como se fosse um fenômeno da natureza, choveu, nevou, morreram 100 mil pessoas, ele fez que a vida segue, e muitas pessoas ainda também tentam relativizar, querendo atribuir a responsabilidade ao Estado, como se fosse, ainda tem gente que culpa o vírus chinês. E outra coisa que me chama muito a atenção, que tudo aquilo que o Jair Bolsonaro fala logo no começo, que precisava preservar a economia, por conta do tratamento que foi dado no Brasil no combate a essa pandemia, o Brasil ele continua mancando a economia. Estamos em agosto, enquanto outros países do mundo inteiro já estão retomando as atividades, já estão voltando à normalidade, o Brasil ainda ele manca, a sua economia manca, e vai demorar muito tempo ainda para as atividades voltarem a ter a pujança que um dia tiveram. O Brasil já não enfrentava uma situação econômica nada favorável antes da pandemia, com a pandemia é pior ainda. E o processo de recuperação, de retomada, vai demorar muito ainda por conta da ação e também, principalmente, da omissão do presidente Jair Bolsonaro. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. E agora com uma mudança, pontodevista.baixada, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet,
santaportal.com.br/TV. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis também na internet, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise, às 20 horas, uma boa noite. Sempre uma boa noite aqui do Ponto de Vista, para você que confere aí a reprise a partir das 8 da noite. A nossa lembrança diária aqui, né? O programa ao vivo acaba às 14h30, até a gente começar com a reprise às 8 da noite. Sabe Deus lá o que é que pode acontecer na combalida e confusa República Brasileira, não é? Os números do coronavírus, números do Covid-19, né? Em Santos, 16.444 casos, 497 óbitos. Em toda a Baixada Santista, 42.272 casos confirmados, 1.530 pessoas perderam a vida, não é? Por conta do vírus, lamentavelmente. A gente deixa sempre aqui o nosso pesar, os nossos sentimentos, às famílias, né? Aos amigos, enfim, das pessoas que foram a óbito aqui na nossa região. No estado de São Paulo, os números impressionam muito também, 627.126 casos, 25.114 óbitos. E no Brasil, já citamos há pouco, né? 3.035.582 casos confirmados, 101.136 brasileiros perderam a vida por conta do Covid-19. Eu repito, são números oficiais das secretarias municipais, dos governos estaduais, do Ministério da Saúde, né? E que a gente até agora não tem a noção exata, porque, eu repito, a comunidade científica trabalha com um número de casos 10 vezes maior do que são anunciados oficialmente. É claro que o número de óbitos não é 10 vezes maior, mas está longe disso, mas pode ser pelo menos o dobro, né? O que é terrível para todos nós. Fala, só para fazer uma falsa comparação, o Covid-19 já matou, aqui na cidade de Santos, mais que a ditadura militar matou durante todo o seu período no Brasil, que foram 434 mortes e desaparecidos contabilizados pela Comissão Nacional da Verdade. 434? É. E todo mundo aqui repudia a ditadura, imagina como a gente está despreparado para lidar com esse vírus e sem perspectiva de melhora. E vale lembrar também, Edgar, que está todo mundo aí torcendo por vacina, mas ainda não achou-se cura para o câncer e também ainda não achou-se cura definitiva para a AIDS. Nem para o H1N1. Nem para o H1N1. Tanto que você toma todo ano a vacina do H1N1, né? Que evidentemente protege você, né? do vírus, dessa gripe que é fortíssima, né? Também já levou muita gente a óbito, mas todo ano ele sofre aí passa por uma recombinação aí e vem de uma outra forma. Por isso que todo ano tem uma vacina em que incluem lá novas fórmulas lá para evitar que as pessoas sofram com o H1N1. Então, eu imagino que a complexidade em relação ao coronavírus seja ainda maior. Agora, nós temos esses números aqui, meu caro Carlos Teixeira, você que é um dos combatentes aí, junto com a sua equipe, né, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, ainda graças à forte atuação dos prefeitos aqui na Baixada Santista, né, do Condesb, né, que agiu forte, né, e a gente nunca tinha visto uma união tão grande aqui dos prefeitos da Baixada, dentro do Condesb, pilotado pelo prefeito de Santos, Paulo Alexandre, e evitando aí que a coisa fosse muito mais grave, muito pior do que nós estamos tendo aqui, né? Todos caminharam mais ou menos juntos, né? Tomaram as mesmas decisões, fecharam aí as suas cidades, enfim, agora reabriram aí, claro que cada um tem a sua necessidade, cada município funciona de uma maneira, né? Cada cidade tem a sua realidade, né? Mas não fosse isso, eu acho que a situação seria muito mais difícil, né? Exatamente. E eu acho que o mais importante desse momento que a gente está hoje, acho que independente, todas as questões de buscas, tanto das universidades quanto da academia em si, com relação à vacina, que é extremamente importante nesse momento, e obviamente respeitando todos os protocolos, e que isso aconteça na velocidade em que a população do mundo inteiro precisa. Só que isso tem que caminhar paralelamente com a mesma preocupação e com os mesmos cuidados que nós tivemos que adotar logo do início da pandemia até agora. Então a gente não pode ter nenhum tipo de
acho que essa palavra nem é a mais correta para hoje, que é flexibilização, até porque é um momento de nós pensarmos todas as questões com atividade econômica, retomada dos serviços. Eu digo a questão da flexibilização com o cuidado, com a preocupação, e aí é o compromisso, né, Aldo e Marco, de cada um de nós. Eu acho que isso a gente não pode deixar de lado em momento algum. Eu acho que o exemplo de Santos, tanto especialmente aqui falando da área da assistência social, mas com relação à saúde, foi um cuidado extremo, onde, né, se observou todos os protocolos internacionais com relação à preparação da estrutura de saúde do território do município. E, obviamente, que a partir dessa preocupação, todas as ações desmembradas com relação a essa atividade, você muito bem citou uma delas, que foi a questão territorial, a permanência da população, a não liberação para que outros cidadãos pudessem visitar a nossa cidade. Então, tudo isso teve o seu momento de impacto, o seu momento de insatisfação até algum momento, né, com relação tanto aos munícipes quanto a turistas, mas que isso é inevitável para que hoje a gente possa ter esse cenário. Lógico, todo cenário, quando envolve a questão de mortes de pessoas, a gente tem que tomar um extremo cuidado e, obviamente, ser muito solidário. Mas isso também reflete o compromisso do município e hoje, se eu não me engano, o percentual de ocupação de leitos está em 38%, 39%, se não me engano, é um dos menores índices até agora, é o mais baixo. Então, acho que isso reflete aí o trabalho que, pela liderança do prefeito Paulo Alexandre, do secretário Fábio Ferraz, eu acho que também com a participação, agora a gente vive um momento em que a gente já discute a questão do retorno escolar. Num primeiro momento já trazendo uma ideia do mês de setembro, agora já prorrogando para o mês de outubro. Para isso, em Santos, foi criado um comitê intersetorial, Secretaria de Governo, com o secretário Flávio, Saúde, Educação, Assistência Social, todas as secretarias pensando nesse cenário. Também um aspecto importante, que é a consulta de todos os pais e alunos da rede municipal de ensino. É importante fazer essa troca com o cidadão, porque, obviamente, não é um momento em que todos nós tenhamos protocolos básicos de como lidar numa situação de pandemia. Mas eu acho que nós já temos muitos aprendizados significativos e números que trazem a nossa realidade de hoje, mas sempre num cenário de cuidado e de preocupação e muita estruturação com relação à gestão pública municipal. Verdade. Ontem eu caminhei pela praia, né, novamente, domingão, né, com a esposa. Encontrou o Siqueirinha, não? Para variar. Adivinha, né? Tá falando sério? Tava de máscara? Estava de máscara. Novamente passou por mim, né, o tal Siqueirinha, né, o desembargador Eduardo Siqueira, que criou toda aquela polêmica, ofendendo, destratando, né, os dois guardas municipais, rasgou a multa, aquela coisa toda, né, jogou a multa na areia, enfim, estamos esperando a manifestação do Conselho Nacional de Justiça em relação à atuação desse cidadão, né, que deveria dar um exemplo, né, e fez exatamente ao contrário. Passou por mim, sozinho, eu disse isso outro dia aqui no programa, né, está sempre sozinho, gozado isso, né? Sozinho, mais uma vez, com a máscara, né? E não tinha segurança, não. E, lamentavelmente, à frente dele, porque eu vinha em direção ao canal 5 e ele vinha do 5 para o 6, né? Certo. Então ele passou por mim. Na frente dele, uns 7, 8 metros à frente dele, né? Ele não tinha condição de observar, veio uma senhora, não é uma senhorinha, uma senhora uns 55, 56 anos, né? Acho que caminhando com a filha. Sem máscara. Achei que vinha na frente dele o Delbel. Sem máscara. Sem máscara, né? E a minha mulher até comentou comigo, pô, imagina se o Siqueirinha vê a mulher andando sem máscara, ele vai fazer um escândalo, né, para ver se não aparece um guarda municipal para dar uma multa para a mulher. Ele teria até razão em fazer isso, né? Mas estava de máscara, o Siqueirinha. Tá ele não desiste, né, de caminhar pelas praias de Santos, né? Até vi uma foto dele nas redes sociais nesse domingo, né? O pessoal comentando, tá aprendendo e tal, não sei o quê. Sei lá se ele está aprendendo, né? Eu sei que ele caminha, acho que todo dia, né? Porque outro dia puseram uma foto dele sem máscara e era quarta-feira, né?
Se eu não estou enganado. Acho que até acabar a pandemia ele vai ser o Santista mais vigiado das praias. Não, ele vai ser o Santista mais vigiado do mundo, né? Não vai ter Santista no mundo tão vigiado quanto se queria, né? Talvez o presidente do Santos, né? Mas não é Santista, então ele é paulistano. Até achar o presidente do Santos. Mas ele é, sem dúvida nenhuma, é o mais vigiado e fez por onde, né? Se transformar nessa figura que acaba sendo hostilizada por todo mundo. E tinha um grupo de Pior que tem gente que ela sai candidato a vereador. Tinha um grupo de jovens ali, né? Não eram jovens, né? Não eram jovens, eram pessoas ali, a faixa dos 38, 40 anos, enfim, estavam parados ali. Não deveriam estar parados, na verdade, né? Mas reconheceram o Siqueirinha, começaram a comentar, apontar e tal. Eu falei, ih, rapaz, só falta ele ir lá tirar satisfação com ele. Mas ele está de máscara hoje, né? Tem que elogiar, né? O intervalo, já a gente retoma aqui a sequência do Ponto de Vista, em instantes. Muito bem, estamos voltando aqui com o nosso Ponto de Vista, aqui com o Aldo Neto, jornalista, companheiro, aqui o Carlos Mota, nosso secretário de Desenvolvimento Social da cidade de Santos, e o Marcos Santana, sempre atento aí às informações, à sua participação, sempre muito importante com a gente aqui. Ô, meu caro Cacá Mota, a atuação da secretaria nessa pandemia realmente foi intensa, né? A gente se cansou aqui de elogiar a postura do prefeito, claro, né? Da Secretaria de Saúde, da Segurança Pública, né? E da Secretaria de Ação Social, né? Porque estão de frente aí para a situação do coronavírus. Muitos funcionários acabaram sendo contaminados. Como é que está a situação no momento? Olha, foi um trabalho bastante intenso e continua sendo, mas também né? de muito aprendizado, né, Edgar? Eu acho que os primeiros momentos, né, mês de março, abril e maio, com relação a alguns serviços, obviamente, que assim como a política de saúde, alguns serviços da assistência social, eles não param, funcionam de forma ininterrupta, 7 dias da semana, 24 horas por dia, são os nossos acolhimentos de criança, de adolescente, de jovens, de idosos com as ILPIs, mulheres também, população em situação de rua. Pelo contrário, ampliamos o número de acolhimentos aqui na cidade. Então, esses são os serviços que, em momento algum, não pararam e, pelo contrário, né, quando a gente faz o trabalho em conjunto com a equipe da saúde, todos os protocolos tiveram que ser adotados, não foram em 7 dias, ou 10 dias, ou em 15 dias, foi em 24 horas. Então, todos os serviços com os protocolos de utilização de máscara, enfim, de EPI para todos os funcionários, esse foi um cuidado inicial que a gente teve. Mas eu digo desse aprendizado porque, principalmente, a área que envolve a proteção básica, né, o Departamento de Proteção Básica, que é onde estão inseridos os CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social. Esse é um trabalho que, num primeiro momento, nós fizemos ampliação para o atendimento remoto de toda a população e aí fomos obrigados a ampliar para todos os canais possíveis, e-mail, telefone numa base, telefone via WhatsApp e, obviamente, que isso tudo gera uma demanda e que necessariamente nossa obrigação foi atender a cada um desses chamados, né? Uma outra situação também, além, logicamente, da ampliação do trabalho dos CRAS, esse número, logo no final do mês de março, a gente já percebeu que a devolutiva foi muito intensa de toda a população. No mês de março, abril e maio, a gente quase duplicou o atendimento relacionado aos períodos dos 3 anos anteriores, né? Um salto no atendimento. Isso é uma questão óbvia, porque quando a gente percebe que as pessoas não tiveram o impedimento do seu trabalho por uma questão bastante peculiar, que é uma situação de pandemia, isso automaticamente reflete nas suas casas, na capacidade no poder aquisitivo de compra de alimentos. Eu acho que uma das primeiras medidas, que também foi uma determinação do prefeito, que inclusive embasou todos os outros municípios do estado de São Paulo com relação à abertura do restaurante Bom Prato, não só no período da noite, como no período nos finais de semana e também nos feriados. Isso foi iniciado, o start disso foi aqui em Santos, logo no dia 20, na última semana de março, dia 22 ou 23 de março. Nós iniciamos aqui a oferta dessa disponibilidade, nós só tínhamos o café da manhã e o almoço.
a partir da pandemia, nós abrimos período da noite e também finais de semana e feriados. Só com essa disponibilidade, Edgar, a gente sai de um universo de 25 mil refeições que eram servidas semanalmente por um universo de 40 mil. Isso em 4 unidades aqui, são 4 restaurantes que nós temos na cidade. Isso foi de um impacto bastante positivo. A gente tem hoje aí mais de 700 mil refeições que foram ofertadas só nesse período da pandemia. 40 mil refeições por dia. 40 mil refeições por semana. Por semana, nos perdão. 4 restaurantes. O nosso número regular era de 25 mil com café da manhã e almoço. A gente ampliou para janta, final de semana e feriado. Então essa foi uma medida muito acertada aqui da nossa cidade, do prefeito Paulo Alexandre. Eu acho que também em destaque foi a concessão de um cartão alimentação para as crianças da rede municipal de ensino que estão inseridas dentro do contexto do CadÚnico de extrema pobreza. Então, essa oferta foi feita com uma aprovação legal. A gente quer aqui agradecer a Câmara Municipal, na pessoa do presidente Rui de Rosses. Isso houve um projeto de lei do Executivo encaminhado à Câmara. Nós conseguimos 2 parcerias muito interessantes para o cartão alimentação. Para as crianças de creche, o valor estabelecido foi de R$ 101, para a escola R$ 63 e ensino fundamental R$ 55. E a gente conseguiu colocar um dispositivo legal que possibilitava a parceria com a iniciativa privada. Então, tivemos a parceria aí da Comunitas no 1º e no 3º mês e tivemos a importante parceria, conseguimos aprovar um projeto também no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que utiliza recursos de incentivos fiscais. A gente aprovou e conseguiu utilizar os recursos do fundo aí nesse 2º mês. Então, acho que essas 2 ações de destaque, tanto da proteção básica quanto da proteção especial, são ações de impacto efetivo. Acho que a gente só pode agradecer aqui a todos os profissionais da política de assistência, agradecer a todas as instituições que fazem trabalhos importantes aqui, não só de acolhimento, de criança e adolescente, as ELPIs, nós temos muitas instituições em Santos que fazem esse trabalho. E, obviamente, o mesmo trabalho que nós tivemos aqui na administração direta, com certeza reconhecemos o empenho e a dedicação de cada uma das entidades. Não é fácil, cuidar de crianças e adolescentes, de idosos, um cuidado redobrado de todas as instituições. Hoje nós temos parceria com a Casa do Sol, com o Lar Evangélico, com a Sociedade São Vicente de Paulo e outras entidades que também realizam um trabalho de ILPI. Não é um trabalho fácil e, obviamente, existe uma preocupação de como lidar do ponto de vista técnico, mas tivemos também o apoio aí da Secretaria de Saúde, dando todas as orientações e fazendo o monitoramento de toda essa área, Edgar. Diga, Santana. Ô, secretário, falar de isolamento social para quem mora na ponta da praia, no Boqueirão, é uma coisa, Porque a gente sabe que o poder aquisitivo da pessoa permite que a pessoa faça um isolamento social devido, cada um fica no seu cômodo ali, muito bem. Agora, outra coisa é falar de isolamento social para quem mora em habitação coletiva no centro, os chamados cortiços, ou mesmo em favelas, por exemplo, ali na Palafita do Dique da Vila Gilda. É uma coisa muito delicada, uma questão muito complexa, porque a solução definitiva seria, logicamente, dar habitação digna para cada uma dessas famílias. E a gente está muito longe disso aí por uma série de razões. Eu queria saber se a Prefeitura fez um trabalho específico de conscientização, orientação para essas famílias e também como é que essas famílias reagiram no enfrentamento dessa pandemia. Exatamente. Esses são públicos que a política de assistência é constantemente questionada com relação às dificuldades, tanto de abordagem e de encaminhamentos também. Eu acho que uma das medidas importantes foi a continuidade do atendimento dos CRAS com relação à disponibilidade dos programas de transferência de renda, especificamente com relação à aproximação com as famílias na disponibilização também de kits de higiene. Nós não só
a disponibilização através das blitz que foram realizadas aqui pela cidade, mas também kits de higiene direcionado às unidades do Centro de Referência da Assistência Social, que foram os CRAS, que continuam com esse trabalho. E, na verdade, esse primeiro momento de trabalho remoto não impediu em absoluto essa forma de aproximação das famílias. Uma preocupação muito intensa que a gente tinha era a continuidade do trabalho, a recepção de todas as demandas, por mais que o governo federal tenha, num primeiro momento, suspendido todas as ações com relação a novas inserções e cadastro único, né? Essa atualização foi, durante um curto período, pelo governo federal suspenso e agora já retomado, né? Então, tivemos um salto do número de famílias que fazem parte dos programas de transferência de renda, principalmente aí a gente fala do programa Bolsa Família, que logo no início, né, de acordo com o trabalho do Ministério, foi encorpado com a questão do auxílio emergencial. Então, as famílias migraram para um valor definido durante esse período, mas é um trabalho intenso que continua com bastante interface com todas as principais ações aí de todos os CRAS, Marco. E o que você acha da mudança aí da Bolsa Família para o Renda Brasil? Já conseguiu fazer alguma avaliação sobre isso ou ainda não deu? Olha, o principal trabalho quando a gente fala da política de proteção básica com relação aos programas de transferência de renda, porque essa não é uma responsabilidade única e exclusiva dos CRAS, o gerenciamento do Bolsa Família, e sim de todos os programas de transferência de renda que venham recursos, tanto do município, do estado e da União. Obviamente, quando a gente fala quando eu falei no início, né, que a gente ainda não sabe de certo qual será o cenário para os próximos 12, 36 meses com relação a chegada de novas famílias para o cadastro. Mas essa já era uma preocupação da política de assistência social, que inclusive foi levantada aqui no município na última conferência de forma bastante significativa, mas nas duas últimas conferências nacionais do Conselho de Assistência Social, quando a gente fala de cadastramento, equipes de gestão do Sistema Único da Assistência e de que forma essa responsabilidade é passada para os municípios e como cada um deles se estrutura, né? Lembrando que o cadastro único, as normativas colocam que as famílias, o cadastro atualizado para a política de assistência, ele é tido como atualizado com a configuração de 24 meses. Isso, por exemplo, para um universo educacional é uma eternidade. Obviamente que para o nosso também, mas essa preocupação de estruturação dos cadastradores, sistemas de cadastro, né, o que a gente conseguiu agora aqui, o município de Santos, com recursos do governo federal, foi solicitar a aquisição de equipamentos para que a gente faça esse cadastramento de forma remota e que isso seja legitimado, porque num momento como esse a gente não pode simplesmente exigir e obrigar que a única forma que uma família pode ser inserida em qualquer programa de transferência de renda somente no formato presencial, né? Ou nós criamos alguma estrutura interna, mas ao mesmo tempo a gente tem que pedir permissão para o governo federal, porque a gente tem que entrar no cadastro único, que é um sistema federal. A gente simplesmente faz os apontamentos onde a gente tem apontados os problemas que acontecem diariamente nas unidades e reporta diariamente a uma equipe do Bolsa Família no Ministério. E de acordo com essas reclamações, eles vão moldando o seu sistema. Ou eles liberam para os municípios fazerem um trabalho de forma ampla e técnica, né, com relação a essas inserções, ou a gente vai continuar tendo sérios problemas em todos os municípios. Isso é levantado de forma aí, a melhorar o sistema da assistência social. Rigaldo. Primeiro é parabenizar o prefeito por finalmente ter devolvido o Cacá o ano passado para o lugar dele, que sempre foi a ação comunitária, ação social. Teve lá na educação, deu a colaboração dele, mas quem conhece o Cacá é um técnico dessa área, respeitado em todo lugar, e é aí que ele tem que ficar, porque ele domina o assunto. Cacá, queria que você me explicasse, eu fico imaginando os heróis da sua equipe de abordagem dos moradores de rua nessa situação de pandemia.
porque eles têm que usar tanto EPI, mas tanto EPI para falar com a população de rua, e a população de rua muitas vezes está sob efeito de droga, sob efeito de álcool, que eles podem até imaginar que estão sendo abordados por aliens ou extraterrestres que estão querendo levar ele para outro lugar. Teve alguma mudança nessa abordagem da população de rua por causa da pandemia ou está seguindo os protocolos normais junto com os protocolos de segurança individual? Muito boa a tua pergunta, Aldo, porque realmente, como você muito bem colocou, é um trabalho bastante árduo de toda a equipe, e não digo somente da equipe de abordagem social, mas de todos os serviços que atuam com a política de assistência, especificamente de população em situação de rua. Mas a equipe de abordagem tem essa peculiaridade de ser o primeiro contato com a pessoa que está em situação de rua, né? Se nós aqui colocarmos cada um a máscara, nós já teremos dificuldade de comunicação. Obviamente, quando as equipes atuam nas ruas, tem que considerar que a pessoa em situação de rua, ela, num primeiro momento, ela pode querer algum tipo de comunicação ou também não querer, né? Isso exige uma dedicação muito intensa de toda a equipe de abordagem com relação ao ambiente. Ela está no meio da rua ou com barulho de trânsito, enfim, são várias as situações em que a gente teve que ofertar todo o apoio para essas equipes, né? Face shield, máscara, álcool gel, principalmente com as equipes de rua, né, que não tem a disponibilidade imediata de uma pia para lavar a mão, se higienizar. O álcool gel é fundamental, por mais que eles parem a todo momento, mas é um trabalho bastante intenso de toda essa equipe. Nós tivemos uma ampliação, como eu coloquei no início do programa, uma necessidade de ampliar os nossos acolhimentos, uma vez que a equipe de abordagem fez um trabalho bastante intenso de cativar as pessoas para que elas fossem para essas unidades, uma vez que a gente tem uma situação preocupante tanto dentro de casa quanto nas ruas, que é um momento de pandemia. Então ampliamos aí mais uma vaga, mais uma unidade na Amador Bueno e também na General Câmara e também na Conselheiro Saraiva, uma direto com a administração e outra em parceria com uma instituição aqui de Santos. Mas, voltando um pouquinho do trabalho da equipe de abordagem, uma outra disponibilidade interessante foi a possibilidade de oferta de alimentação gratuita nos restaurantes Bom Prato aqui da cidade, café da manhã, almoço e janta. Então, ao mesmo tempo que a pessoa já ia colhendo informações, porque a pessoa pode topar ser acolhida naquele dia ou, de forma insistentemente, essa equipe vai passando todos os dias. Mas uma forma de já fazer o contato inicial e nesse período, a partir do cadastro que era feito com todos os tablets, direto no sistema da Prodesp, que é do Estado, a pessoa já sai com um cartão que é ofertada. A pessoa pode procurar a unidade do restaurante Bom Prato nos três horários, né, café da manhã, almoço e janta, ou só em um deles, ou só na janta, enfim. Esse foi um trabalho bastante intenso da equipe, Aldo. Eu tenho uma dúvida, o número de pessoas, de moradores de rua, de habitantes, as ruas aqui de Santos, ele aumentou por conta da pandemia ou a secretaria, a prefeitura não verificou isso? Olha, os nossos números, nós temos uma pesquisa que foi realizada pela FIP em 2014 e tivemos uma pesquisa que foi realizada no final do ano passado com a Unifesp. Pelos nossos serviços de abordagem, nós temos aí uma variação de 8 a 10% desse número. Se em 2014 eram 797, a gente acredita que o número hoje seja por volta de 860 a 880 pessoas. Esses números ainda estão em fase de finalização, em virtude aí da pandemia. A gente já previa o anúncio dessas informações para o mês de março, mas quando foi iniciada a pandemia nós suspendemos, mas pelo cotidiano da equipe, pelos números dos acolhimentos e também de abordagem, estima-se que esse número tem oscilado em no máximo 10%. Durante a pandemia?
Não, desde o primeiro, Durante a pandemia, desde a última propriamente pesquisa. dito, não houve assim, uma Não, alteração especificamente significativa, durante né? a pandemia a gente não percebe um aumento exacerbado de população em situação de rua. O que a gente tem sim é, obviamente, um cenário bastante diferente, porque a população em situação de rua se concentra na região central, que é onde se concentram os serviços de atenção à população de rua. Restaurante Bom Prato ali no mercado, temos a nossa unidade de acolhimento da Rua Bittencourt, tínhamos o Centro Pop, que funcionava na Conselheiro Saraiva e foi para Amador Bueno, mas temos também outros serviços de acolhimento que eles procuram a região central. Obviamente que o cenário de migrar para a região do Gonzaga e das praias tem um único objetivo, que é obtenção de renda, né? E obviamente quando a gente tinha um período de pandemia que nem no calçadão a gente podia ter, então isso tudo foi migrado para a região interna. Então mudou um pouco sim os locais de abordagem e obviamente onde você tinha um espaçamento de pessoas eventualmente na região da orla, você acabou centralizando em pequenos locais, tanto no Gonzaga quanto no José Menino, mas a gente percebe uma movimentação mais acentuada na região central, que é justamente onde concentram os serviços. Muito bem, vamos para mais um break, né? Já retomamos aqui a sequência do nosso ponto de vista em instantes. Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista. Vou lá direto com o Marcos Santana, já temos algumas participações também com a gente, né, Santana? Exatamente. O Guriel Vilas Boas, ele diz aqui que os moradores de rua é um problema mundial, a situação deles, né? E como superar o assistencialismo, incentivando-os a atividades profissionais? Difícil, né? Boa pergunta do Uriel, obrigado pela participação. Esse é um desafio constante, né? Eu acho que um grande aprendizado que nós tivemos nesse período de pandemia foi a busca de muitas empresas com relação a entender as dificuldades com relação à abordagem nas ruas, o que essa equipe efetivamente deseja, que o Aldo perguntou, é que essa pessoa saia das ruas e vá para um ambiente acolhedor e que a partir daí as equipes de assistência social possam fazer um encaminhamento digno, seja de moradia, seja de trabalho para essas pessoas. Então, muitos restaurantes nos procuraram dizendo que, olha, eu não quero, eu tenho aqui meu grupo de doadores, eu não quero fazer a destinação nas ruas, porque eu acho que é um ato louvável, mas eu acho que eu vou estar ajudando somente naquele dia e eu, sinceramente, não tenho capacidade de oferecer todo dia. Olha, muito interessante. Convidamos essas pessoas, essas empresas, para conhecerem os nossos serviços tanto de abordagem, Centro Pop e de acolhimento. E tivemos uma devolutiva muito positiva. Muitos continuaram desde o início da pandemia, continuam até hoje. Tem empresas e restaurantes que todas as semanas, lógico que aqui é uma realidade de cada uma das empresas, mas tem empresa que faz uma vez por semana, tem empresa que faz 2 vezes por semana, e esse é um modelo que cada uma dessas pessoas encontrou de fazer um trabalho diferenciado para um público, como o Uriel muito bem colocou, é uma questão bastante importante, tem atenção no município, né, com relação ao aumento de acolhimento, mas que obviamente é um desafio nacional. Cacau, gostaria de fazer outra pergunta com relação à desigualdade social. No ranking mundial da desigualdade, o Brasil é o 4º lugar, só que de baixo para cima. É o 4º lugar, o 4º país mais desigual do mundo. E uma coisa interessante que a gente constatou, que mostra muito bem, que prova muito bem esse índice de desigualdade, é que com a liberação do auxílio emergencial, muitas pessoas passaram a ganhar mais do que ganhavam numa situação normal, em termos de trabalho, né? E a gente percebe muito bem a necessidade de um programa de renda mínima no Brasil, que muitas pessoas não têm o mínimo para poder comer adequadamente. Agora o presidente Jair Bolsonaro ele quer mudar o Bolsa Família, um programa que ele demonizou desde sempre. Ele sempre falou que era Bolsa Esmola, que queria acabar, que na verdade era para formar currais eleitorais, e agora ele parece que abraçou a ideia, que é não só mudar o nome, mas também ampliar, e até com isso daí, uma estratégia eleitoral de conquistar eleitores, principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil, em busca da sua reeleição.
Eu gostaria de saber de você que existem várias propostas de programa de renda mínima no Brasil. O Bolsa Família é um instrumento que tem se mostrado muito eficaz de melhorar a vida de muitas pessoas, né? Que a gente pensa assim, poxa vida, o que as pessoas faziam quando não tinha o Bolsa Família? Passavam fome, simplesmente assim, né? Então, logicamente, é um programa que é eficiente, começou, teve o seu embrião no governo Fernando Henrique Cardoso, que era o Bolsa Escola, teve uma série de aperfeiçoamentos, incorporação de outros programas sociais que já existiam, mas ainda assim ele precisa de aperfeiçoamentos. Gostaria, na sua avaliação, que tipo de mudanças são necessárias no Bolsa Família? Olha, Marco, obviamente que o maior aporte de recursos, né, no território nacional para a política de combate à desigualdade, ele inevitavelmente tem que vir inicialmente do governo federal. Não é à toa que hoje a gente tem um valor significativo para os municípios. Não sei se eu já comentei em outro programa, mas no início da pandemia, o número que nós tínhamos em todos os municípios, né, isso não pôde ser feito de forma individualizada para os municípios, mas tinha assim uma lista de espera desse programa do governo federal, que é o Bolsa Família, uma lista de espera imensa, né? Vou dar um exemplo aqui de Santos, nós tínhamos no mês de março 6.400 famílias atendidas pelo programa Bolsa Família. A nossa fila de espera, com a aprovação lá no Ministério, ela passou de 6.400 para 8.800 e quase 8.880 famílias já no mês de abril, ou seja, em 10 dias a gente teve aí esse número de famílias que estava represada. Foi uma ação importante, mas obviamente nós ainda temos muitas famílias a serem encaminhadas. Eu penso que, independente da nomenclatura de um programa que lida com a questão da distribuição de renda em todas as esferas, o que a gente tem que fazer e isso a gente conseguiu fazer ao longo desses últimos 7 anos aqui em Santos, é implementar medidas alternativas que capacitem essas pessoas para o mercado de trabalho. E aí a gente tem uma prerrogativa específica na assistência social, que é a inclusão produtiva, que é realizada em todas as vilas criativas, que é realizada em todas essas famílias e pessoas são encaminhadas através do programa PAIF, que advém da proteção básica, então não é qualquer pessoa que é direcionada a esses programas, são pessoas que já estão inseridas na rede e que obrigatoriamente a gente tem que oferecer um mecanismo de saída. E a gente acredita que esse é o caminho certo, Marco. O Bom Prato é um programa do governo do estado, né? Bom Prato é um programa que vem do governo do estado, foi implementado de forma bastante intensa na gestão do governador Alckmin. O governador Dória continua com o programa. Aqui em Santos nós temos 4 unidades do restaurante, uma medida bastante interessante que foi, inclusive, quando o prefeito Paulo Alexandre estava na Secretaria de Desenvolvimento Social, que é a secretaria que está vinculada. O restaurante Bom Prato, ele só oferecia o almoço, né? Dentro de um programa a gente ampliou já para o café da manhã e agora, depois de 7 anos, né, que teve essa passagem, a gente conseguiu implementar para o período da noite também o restaurante. E aí, Doneto? Olha, Fique à vontade aí. eu acho que o governo do estado faz aí a parte dele com o Bom Prato, mas eu acho que o governador Dória às vezes vira as costas demais aqui para a Baixada. Eu estou cansado de falar aqui do problema do transporte público da região. Eu vou dar um exemplo prático. VLT da Baixada Santista. Lotado sexta-feira passada. De novo, né? De novo, dia 5, dia de pagamento, com roubos acontecendo dentro do VLT. Roubo de que tipo? De pegar a carteira da velhinha de dentro da bolsa, e roubar a carteira do velhinho que está no bolso,
tudo devido à superlotação. Nós estamos vivendo um momento de distanciamento social, se diminui o número de trem, se obriga as pessoas a irem trabalhar, a ir ao banco buscar aposentadoria, porque precisa ser presencialmente, para passar por esse tipo de coisa, sendo que o Estado, que cobra tanto os municípios, não faz a parte dele. A gente já está cansado de falar aqui na TV, né, Edgar? Há anos, há décadas, eu diria, da tal divisão das receitas do país, que é um absurdo os municípios terem a menor parte do bolo dos impostos e o governo federal ter a maior parte, sendo que no final tudo se cobra do prefeito. E agora o Paulo Guedes veio com uma reforma tributária que não passa nem longe disso. Né? É nem um absurdo. Isso. É um absurdo. Pacto Federativo, né? O Pacto Federativo que o povo escuta em casa não entende. Por isso que eu falo a divisão das receitas entre os entes. Porque vai se passando os anos e tudo é empurrado para a prefeitura. Foi a educação, foi a saúde, foi a segurança pública na última década. E ninguém fala em dar mais dinheiro para os prefeitos. Aí fica o Cacá aí com a xícara na mão, pedindo dinheiro para ajudar o povo que está precisando de atendimento por causa do coronavírus na ação comunitária aqui dentro de Santos. Isso para a gente não falar de problema de droga, que é particular de cada município, e aí vai, que precisava ter um comando mais local. Para não falar da regionalização ou da municipalização do Porto de Santos, que já foi bandeira de todo mundo e quando chegam no poder, esquecem. A gente precisa entender que o povo reclama com quem está perto. Quem está perto que tem um melhor conhecimento para poder gerir os problemas da população, e não quem está longe. Então, enquanto esse país não implodir, que a verdade é essa, ninguém vai mudar isso, porque todo mundo quer manter o ministério para fazer os acórdãos que precisa lá com o Congresso, para colocar as indicações que o Bolsonaro não ia fazer, agora vai fazer. Sabe? Todo mundo quer ficar mantendo o seu jogo político e ninguém olha para o principal. E isso é o principal desse país. Precisa se dar recursos para as prefeituras tocarem a maior parte dos problemas, e não para o Estado e não para a União. Enquanto a gente ficar fingindo que essa não é uma discussão importante, a gente vai ficar enxugando gelo. Simplesmente só enxugando gelo. Como esse problema aí do VLT, porque o governador gosta de ficar apontando o dedo. Campinas vai voltar para o vermelho, Santos não sai do amarelo. Só que a parte dele, que é aumentar o número de ônibus circular intermunicipal aqui na região, para ter mais distanciamento social e aumentar os trens do VLT, ele não fala nada. E o povo sofre, como sofreu agora, né? Tô dando notícia essa sexta-feira com um alto número de assaltos dentro dos vagões. Um absurdo. A situação do VLT é complicada, nós já divulgamos aqui fotos, né, alguns programas, né, em cima do que acontece. Tem que dar no um VLT, exemplo, a né, saída de São Vicente para Santos, 7h30, 15 para as 8 da manhã, né? Antes até, né? 7h15 da manhã, por aí, né? VLT lotado até com gente em pé, né? Que é inexplicável, né? Jamais poderia circular alguém no VLT em pé, muito menos no momento de pandemia, que você tinha que ter lá o distanciamento social, que é obrigatório em todo o estado de São Paulo. Então a MTU não responde, não se manifesta, a gente não sabe o que acontece. Com relação à questão tributária, né? É óbvio que tinha que mudar, né, Cacá? Olha, sem dúvida, como a gente que está no município percebe a realidade bate a nossa porta, né? Então a gente necessariamente faz a articulação necessária para a obtenção de recursos tanto do governo do estado quanto da União. Acho que a tarefa hoje que os municípios têm é de não perder nenhuma oportunidade quando você tem algum tipo de edital, algum tipo de serviço que vá trazer recursos para o município. Mas acho que essa ideia de nós repensarmos de forma significativa, né? Acho que muitas tentativas anteriores com relação à reforma tributária não trouxeram algo robusto quando a gente fala de movimentação municipal, né? Então acho que essa é
discussão que não temos muito tempo mais para pensar. Eu acho que agora a gente começa a ter uma necessidade, principalmente, né, dentro de um momento pós-pandemia, onde é natural que a gente vai ter muitas dificuldades, e aí falando aí do Tesouro Nacional, enfim, toda a análise com relação ao impacto disso tudo. Então, é uma discussão que não pode ser levada, não podemos mais perder tempo com isso, acredito. É verdade. E o ministro Paulo Guedes me enganou, né, no começo, que eu apoiava fortemente aquela fala dele, né, de que a receita certa para dar tudo errado era o que acontecia no Brasil, né? Os ministérios e o governo federal com muito dinheiro, estados e municípios empobrecidos. Eu concordava em gênero e número grau com o que ele dizia e tinha a impressão de que ele ia enfrentar essa situação, mas nada disso aconteceu. Estamos no finalzinho do ponto de vista, né? Eu só queria fazer aqui um anúncio, tá certo? A partir de amanhã é dia 11, né? 11 de agosto, dia do Pendura, inclusive, né? Você vai ter, você que nos acompanha diariamente, tem um novo comandante aqui no Ponto de Vista, né? Altair de Marco estará aqui à frente do programa até o próximo dia 15 de novembro, né? 15 de novembro é um domingo, então até 13 de novembro, né? Quando a gente, se Deus quiser, estará de volta aqui, né? Vamos enfrentar aí novos desafios, né? Vamos para uma disputa aguerrida aí que vem pela frente e durante esse período todo, já que é uma exigência da Justiça Eleitoral, o amigo, o companheiro Altair de Marco, com toda a sua competência e toda a sua experiência, estará aqui no comando do Ponto de Vista. Mas a gente vai se ver... candidato a prefeito também? Eu não vou ser candidato a prefeito, coisa nenhuma, né? Tive uma experiência, mas agora o caminho será diferente, tá certo? Eu sou um pré-candidato, vamos ver se a sigla, se o partido confirma a minha candidatura mais na frente e a gente, então, vai enfrentar as urnas mais uma vez. E que partido que você está? Eu sou do Partido Socialista Brasileiro 40, tá certo? Ah, legal. Prazer recebê-lo, Aldo Neto. Prazer Saúde, foi meu, alegria. boa sorte aí. Obrigado. Obrigado pelo Cacá, convite, Edgar. alegria. Sucesso Obrigado. na nova empreitada e pelo seu compromisso com a cidade. Obrigado. Marco Santana sempre Edgar conosco, né? Butrão, boa sorte, Obrigado. até breve e que tenha sucesso na sua nova empreitada. Obrigado Eu a só todos. sei que Obrigado. vai ser austeridade máxima Austeridade na Câmara sempre Municipal. com dinheiro público, não há dúvida nenhuma com relação a isso. Obrigado a você que nos acompanha, né? De segunda a sexta-feira vai seguir ao vivo aqui o Ponto de Vista, às 1h30 da tarde pela Santa Cecília TV, com Altair de Marco, e a reprise sempre às 8 da noite. Valeu. Obrigado, gente. Até sempre.